Essa ação foi organizada de forma a que a gente possa trazer convidados, especialistas e produzir informação de qualidade para que juntos a gente possa fazer o enfrentamento a esse grande mal que são as fake news, essa verdadeira pandemia de desinformação em massa. Então a gente convida lideranças políticas, lideranças sanitárias, formadores de opinião, para a gente poder bater um papo aqui saudável e juntos conseguimos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Mas para isso, eu peço muito a colaboração de todos vocês. Se possível, curta, comente, compartilhe, para que juntos a gente consiga vencer o algoritmo das mídias sociais, aumentar o nosso alcance e, como já disse, levar informação de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. Hoje a Live da Saúde está muito especial. Hoje nós temos como convidado Roberto Requião, advogado, jornalista, urbanista e político brasileiro. Requião foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, governador do Paraná e senador da República. Requião, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e espero que você esteja bem de saúde e seguindo as recomendações sanitárias. Mais do que isso, Leandro, estou muito bem de saúde. Perto dos 80 anos, faço ginástica todo dia. E na minha formação, você não citou uma coisa que para mim é muito importante. Quando eu fiz comunicação na PUC, não era a PUC ainda no Paraná, era a Universidade Católica, eu frequentei também o curso de teologia. E completei o curso de teologia. Então, esse aspecto santo que você nota no meu semblante deriva exatamente dessa formação teológica na Universidade Católica do Paraná. Para mim, isso é muito importante. Por que é importante? Importante porque nós acabamos aprendendo princípios que são interessantíssimos para o momento que nós vivemos. Por exemplo, agora querem montar aí uma frente ampla, não é? Uma frente ampla com figuras que bateram pesadamente no PT e na Dilma, mas que agora estão reconvertidos para a democracia. Mas não gostam do Bolsonaro. Eles acham que o Bolsonaro não acerta no copo certo de vinho que toma. Ele toma vinho tinto no copo de vinho branco. Ele se veste mal, ele é mal criado. Mas eles não dizem uma palavra contra o liberalismo econômico, porque o Bolsonaro, nesse circo em que se transformou o Brasil, é um animador do picadeiro. O circo é o círculo da geopolítica norte-americana, da pesada influência do capital financeiro, orquestrada pelos bancos, o Banco Central na mão dos banqueiros e dos rentistas, e este operador que nem economista que é o Guedes. Mas isso vem lá de trás, né? Eu não vejo muita diferença entre o Guedes e o Meirelles, o Joaquim Levy. A diferença entre eles é a mesma diferença entre aquele corredor Rubens Barrichello e o Fittipaldi. É que um anda mais rápido que o outro, mas eles estão sempre na mesma pista. Esse liberalismo econômico vem tomando conta da política brasileira há muito tempo. Então, o que eu quero dizer a você é que eu quero uma frente nacionalista, popular e democrática. Mas essa amplitude da frente, com Fernando Henrique pedindo tolerância com o Bolsonaro, o Rodrigo Maia dizendo que quer votar no Ciro, um voto de centro, e esses candidatos que não fazem uma crítica mais pesada para esclarecer a população sobre o domínio do capital financeiro, o fim do liberalismo no planeta Terra, o liberalismo confundindo a Merkel na Alemanha, dificultando o governo da Espanha, que não olham possibilidades concretas de saída, de recessão, como houve na nova política alemã com Schacht, como houve com o Roosevelt nos Estados Unidos, no New Deal, no novo pacto, como a China saiu desse problema, mas querem uma frente que os redima de todos os crimes que cometeram. Tem um rapaz aí agora que querem colocar na frente também. Não sei bem como é o nome dele. Você podia me ajudar. É um que imita a foca. Como é o nome do rapaz? Suspeito que você esteja falando Felipe Neto. Felipe Neto.
Então, esse cara agora agride o Bolsonaro, mas ele agrediu o PT, o Lula. Ele era a favor de todas as medidas contra os trabalhadores, contra os sindicatos, contra a democracia que estava se construindo no processo civilizatório brasileiro. Mas ele imita a foca. As crianças acham sensacional. E ele fala mal do Bolsonaro, mas não fala mal do Guedes, não se refere ao modelo da economia submetida ao capital financeiro. Então, para mim aceitar esses tipos numa frente, eu teria que submetê-los ao Código Canônico. Em primeiro lugar, o arrependimento, Leandro. O crime foi público contra o Brasil. Em segundo lugar, a confissão, que tem que ser pública também. Em terceiro lugar, a penitência. E em quarto lugar, o perdão. Se o perdão couber no sentido da confissão que fez. E a penitência para essa gente toda, Leandro, está sendo estabelecida agora em Santa Catarina. O prefeito de Itajaí, que é médico, e já sugeriu a cura do Covid, isso é farmacêutico, né? Já sugeriu a cura do Covid pela homeopatia, pela ivermectina, pela hidroxicloroquina. Agora sugeriu a cura do Covid pelo ozônio, mas com uma injeção retal do ozônio, no rabo. E, do ponto de vista médico, isso tem alguma lógica, né? Porque é o tecido intestinal que tem uma vascularização muito grande que viabiliza a rápida absorção de alguma coisa. Por isso, a medicina usa supositórios. Então, eu sugiro para esse pessoal que quer montar uma frente única no Brasil que vão a Itajaí, como penitência, se submeter ao tratamento do prefeito. Antes, não. Antes é uma brincadeira com o Brasil. Esse é o Requião, não tem papas na língua, fala o que pensa, um verdadeiro intelectual. E se havia alguma dúvida de que estavam querendo colocar no do povo, tá aí mais uma prova, que é esse tratamento milagroso, que é colocar ozônio naquele local do povo de fato. Requião. De fácil absorção, né? E de fácil absorção. Mas não no nosso, no deles. Durante a live a gente vai poder abordar um pouco sobre fake news, tratamentos mirabolantes, mas eu quero começar falando um pouco de economia, Requião. Se antes da pandemia os números da economia já eram bem ruins, com a pandemia eles se agravaram. O desemprego subiu mais de 13% em junho e o país teve uma nova queda recorde do número de ocupados. O Brasil perdeu mais de 8 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses. O número de ocupados no Brasil atinge o menor nível da série histórica. Como o senhor avalia o impacto da pandemia no mercado de trabalho? Quais as suas expectativas de uma possível recuperação e quais perspectivas para o trabalhador do novo normal? Vamos tentar traduzir isso em números, Leandro. O Brasil lá atrás, na época do crescimento econômico, em 1980, onde nós éramos superiores em produção industrial aos tigres asiáticos, nós produzíamos industrialmente mais do que a China, a Malásia, a Coreia do Sul e a Tailândia. Nós tínhamos 52 mil trabalhadores com carteira assinada. Agora, no começo dessa folia toda, antes de Covid, nós temos 32. E de janeiro a março, sem haver o Covid chegado ao Brasil, nós tínhamos perdido 1,5% do PIB. E a perspectiva é que até o fim do ano a gente perca entre 9% e 11% do PIB. Então, nós estamos regredindo aquele período anterior ao período do Lula e anterior à organização do MST, que se deu aqui no Paraná. Começou o Mastro com o pastor Fux, pastor luterano, defendendo os barrageiros que estavam sendo expulsos para o Lago de Itaipu, e depois o Stedley veio lá do Rio Grande, fez um estágio aqui e voltou organizando o MST. Eu digo, isso escandaliza a nossa direita, que o MST é uma bênção no Brasil. Por que é uma bênção? Porque a miséria daquele período anterior ao Lula deixava a população mais pobre em desespero, e o desespero leva à violência. Lembra? Assaltos, armazéns e as fazendas para conseguir abastecer as famílias que não tinham o que comer. O MST organiza isso e transforma esse movimento anárquico
numa reivindicação e negocia com o município, com o Estado e com a nação. Dessa negociação, ele consegue alguns ganhos e evita que tudo se transforme numa violência incontrolada. E o governo do Lula, que tinha uma identidade pessoal, o Lula, com a população mais pobre, o governo do Lula colocou pessoas no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Mas eu digo sempre que, apesar disso, o modelo não é o modelo do Lula para o nosso futuro. Porque o governo do Lula foi uma social-democracia tupiniquim, onde havia aquilo que o Martin Luther King chamava de tokenismo. Token é um símbolo. O liberal tokenista é o sujeito que é favorável a algumas concessões, pouco mais do que simbólicas para os trabalhadores e os mais pobres, de forma a conter a sua revolta e a manifestação violenta dessa revolta. O governo do Lula se associou com o capital financeiro e fez algumas concessões muito boas, eu acho positivo, o governo, para a população, integrando os trabalhadores no mercado de trabalho, de consumo, trabalhador andando de avião, comendo 3 vezes por dia, e você nota que acabou aquele movimento desesperador de fome absoluta e de invasão de propriedades para obtenção de alimentos. Mas esqueceu o governo do Lula do desenvolvimento sustentável do Brasil. Na época em que o Brasil era superior aos tigres asiáticos na produção industrial, o presidente era um fascista. Fascista por inteiro, porque ele era nacionalista, autoritário, que era o Geisel. Agora nós estamos com essa brincadeira de militares de pijama, sem pijama, mas, na verdade, pelados, desvestidos de qualquer sentimento de identidade com o povo brasileiro. E desvestidos de qualquer sentimento soberano e de respeito ao processo civilizatório que nós passamos e ao sentido de pátria. Então, o que nós estamos vendo é que nós não podemos repetir o erro. Eu conversava com você agora há pouco, fora da internet, que, para mim, o governo do Lula foi isto, uma social-democracia tupiniquim. Experiência bacana. Eu tenho um respeito enorme pelo Lula. E eu posso dizer, com toda clareza e tranquilidade, porque eu fiz oposição ao governo da Dilma e do Lula. Oposição ao Meirelles e ao Joaquim Levy. E, ao mesmo tempo, é claro que eu apoiava essa identidade com a população. Mas eles estavam favorecendo de forma espetacular os grupos da banca. Que nos nossos, eu digo nossos governos, porque eu fiz parte do processo eleitoral de eleição disso tudo, embora eu não seja do PT, você sabe, né? Eu sou filiado ao PMDB. Eu sou filiado número 1 do PMDB do Paraná. Nada a ver com esse PMDB que vota de olhos fechados com o Bolsonaro, aí, com Baleia Rossi e esse pessoal que está num caminho absolutamente equivocado, destruindo o partido, né? Temer, Rossi, esse pessoal todo. Mas aonde eu quero chegar é que nós não podemos cometer o erro novamente de aceitar frentes de tolerância ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é um personagem nesse cenário brasileiro hoje. O Bolsonaro é o animador do picadeiro. Os personagens são os bancos que mandam no Banco Central e que impõem esse sacrifício aos trabalhadores. Agora, Leandro, eu não vou dizer a você que a nossa CLT não merecesse umas emendas, não é? Até dialeticamente, os comunas lá da época do Stalin falavam na 5ª unidade da dialética, a constante mutação dos fatores. As próprias relações de trabalho vão mudando e precisava alterar alguma coisa. Você veja, a aposentadoria dos parlamentares é um escárnio. A aposentadoria dos juízes, o salário dos juízes, do Ministério Público. E que mudança fizeram? Aumentando o salário dos militares que dão o maior prejuízo à Previdência do Brasil. R$130 mil per capita contra R$1.400 de prejuízo de um trabalhador do Mercado Livre. Então, nós precisamos de um projeto nacional com começo, meio e fim, que não seja covarde a ponto de tentar incorporar os operadores do mercado financeiro, esse pessoal de direita. Mas que não seja ousado demais
que pode até emplacar num processo eleitoral, mas não tem sustentabilidade na sequência. Que seja um projeto eficiente, como dizia o Aristóteles. Um ato meio que restabeleça a soberania do Brasil, que restabeleça as garantias do trabalho e a importância do trabalho diante do capital financeiro, que contenha a ganância da banca privada, controlando o Banco Central, que não pode ser independente, tem que estar vinculado a um projeto nacional, preocupado com a moeda, sim, mas preocupado basicamente com o emprego dos brasileiros. E que garanta emprego e salários decentes. Simples. Simples, não é complicado. Mas restabelecida a democracia, os partidos organizados que coloquem as suas propostas. A minha proposta, por exemplo, iria muito além disso que eu expus para você. Eu sou geneticamente de esquerda. Eu sou de uma família nordestina. Eu tenho, o avô materno era baiano e meu avô paterno era do Sergipe. O meu trisavô foi lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Federalista. E o meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, Partido Operário, sergipano, com alguns anos vivendo na Argentina por circunstâncias da vida dele com os jesuítas. E o Partido Operário não era um partido marxista, porque Marx, à época, não existia para o mundo. Existia fisicamente, mas não era conhecida a sua tese, seus livros. E esse partido foi organizado no dia seguinte da proclamação da República, com ideias do Bentham, do Stuart Mill, do Davi Ricardo, de economistas da época, numa visão pela esquerda, pela visão da liberdade popular. Propunha a reforma agrária, o fim do direito germânico-romano, a justiça funcionando com esses entendimentos, uma justiça como a chinesa, entendimentos sem as instâncias, essa folia toda de advogado e juízes e tudo mais. Era um sujeito progressista. Eu radicalizaria algumas coisas, mas daí eu estava cometendo o que eu chamo de excesso de temeridade. Não seria sustentável no Brasil. O Brasil tem que evoluir à medida que a gente levante a consciência popular e que a população entenda o que se está fazendo. Não adianta um golpe pela esquerda, como não vai adiantar um golpe pela direita, desses imbecis agora. Rodrigo Maia, Bolsonaro, Guedes e banqueiros. Não deu certo no mundo. Isso está mudando. O Requião é comunista. Olha, eu estou seguindo o Papa Francisco, Bergoglio. O capital é bom. Aplicado numa fábrica, levantando a tecnologia, garantindo salários, empregos, saúde, educação e segurança para a população. Mas o capital não pode controlar o mundo. É bíblico. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra, Leandro, hebraica, que quer dizer pura e simplesmente dinheiro. Não se pode servir a Deus é o dinheiro. Não é nem o bezerro de ouro, não é nem outro Deus e não é o diabo. Não se pode servir ao povo e ao capital financeiro. Isso que eu esperava de um projeto nacional. Mas o que eu vejo são tentativas de eleições para a presidência da República. E os candidatos começam a compor. De repente, eles dizem, não, o Banco Central tem que ser independente para não brigar com a banca, não perder a possibilidade de um apoio da Rede Globo. O outro diz, não vamos emitir moeda. Temos que emitir moeda, sim, nesse momento. A recessão evita que haja um processo inflacionário para sustentar a guerra contra o Covid e garantir o desenvolvimento do país. Então, estou vendo que falta um entendimento. E esses candidatos todos parece que estão tentando. É uma aliança aberta, uma associação ao capital financeiro para chegarem ao poder. Num determinado momento, o pessoal da esquerda brasileira, não vou dizer para você qual esquerda e como, fez o diabo para levantar recursos. Porque eles diziam, não, isso pode não ser, do ponto de vista da classe média, um moralismo condenável, mas nós temos que chegar ao poder para mudar o Brasil. Só que chegaram ao poder e, ao invés de mudar o Brasil, continuaram naquela farra.
condescendência absoluta com os ladrões da Petrobras, que existiu. Isso deu alavancagem para esses porra-loucas formados em Harvard e submetidos ao interesse dos Estados Unidos tocarem a Lava Jato para frente. É claro que tem muito ladrão, mas eles escolheram só os ladrões que eram a favor do liberalismo econômico, os ladrões completos, e foram atrás da esquerda e nos deixaram como efeito colateral a eleição do Bolsonaro. Eles nunca pensaram em eleger o Bolsonaro. Sonhavam com Alckmin, com uma coisa dessas. Bolsonaro, não. O Bolsonaro, convivi com ele, eu fui senador 3 vezes, ele era ignorado no Congresso Nacional. Ele era um bobalhão, ele era o animador do picadeiro. Virou presidente da República. E, de repente, militares que não seguem o exemplo do Geisel, que era autoritário, fascista, mais nacionalista, reforçou a engenharia nacional, valorizou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, batia no peito do fascistão um coração brasileiro. Esses outros, com pijama ou sem pijama, não têm a consciência de nada. São sindicalistas procurando empregos no governo federal para aumentar o rendimento familiar. São corporativos. E o corporativismo, Leandro, é a manifestação coletiva do individualismo. Momento importante, Requião, tem um você momento falar. Ciro Gomes, quando eu falo. Esses caras então, não passam dos merdinhas. Não, é importante o senhor falar sobre a importância de servir à população. Eu acredito que é para isso que a gente paga impostos, para que, quando a gente precise do Estado, ele se faça presente. Hoje, o que a gente percebe é que, por vezes, ele é muito caridoso, digamos assim, com a banca, como o senhor disse, mercado financeiro, e em relação ao povo é bem austero. É subordinado. Bem austero em relação às políticas sociais, que é para isso que a gente paga impostos, né? Assim como o senhor, eu tenho uma parte da família que veio do Nordeste, do Sergipe. Minha parte da família materna veio de Aracaju, há muito tempo atrás, para ganhar a vida aqui no Rio de Janeiro e fugir da miséria presente naquele local. Eu tenho muito orgulho de ter sangue nordestino. É a linha que costura a unidade nacional. Eu tenho muito orgulho de ter sangue nordestino. Importante o relato que o senhor trouxe também, que infelizmente a gente passou por um processo de desindustrialização severa, ao mesmo tempo que a gente percebeu os ganhos estratosféricos de capital, grupo rentista, e, ao mesmo tempo, um processo de precarização das condições de trabalho. A CLT tinha um papel importante, ela trazia direito aos trabalhadores, e o que a gente percebe é um verdadeiro desmonte, profissionais precarizados, subordinados a aplicativos que ganham lucros em cima dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, não entrega nada para eles. Inclusive profissionais da saúde, Requião. Profissionais da saúde terceirizados, sem nenhum direito, estão na linha de frente atuando em prol da população, e eles não têm nenhum direito de adoecer, porque se algum deles adoecer, não vai ter qualquer auxílio, não vai ter direito a absolutamente nada, e cabe a gente aqui denunciar e lutar para que esse tipo de coisa mude. E foi interessante o senhor falar também que o que a gente vê hoje é uma discussão de uma possível construção de uma frente ampla. Mas o senhor não acredita que os governos anteriores eles já não tentaram isso, fazer uma espécie de frente ampla, e acabou que a gente foi parar aqui, nessa loucura toda? Sempre fizeram frente ampla. O governo do Lula foi um exemplo de frente ampla. Os ministros da Dilma, que eram senadores, no impeachment, saíram do ministério para votar contra a Dilma. Essa é a frente ampla. Isso é uma loucura. Isso não significa que a gente tenha que tratar com incivilidade. Eu tomaria com prazer uma cerveja com o Rodrigo Maia num bar, com outro qualquer dele. Com o Bolsonaro, não, né? É pedir demais, né? Eu podia ir brincar de imitar Paca, não é Paca, Foca, com o tal do... Eu esqueço o nome do menino. O novo fenômeno da frente ampla. Me socorra aí, Leandro. Felipe Neto? Felipe Neto, evitar foca com o Felipe Neto, comer suspiro numa confeitaria. Mas ou o cara está do lado do Brasil e o foco é o capital financeiro, e esse foco é no Brasil e no mundo e tem que mudar, ou então
Ele está contra, ele está fazendo o jogo do capital financeiro, o jogo da banca, a geopolítica norte-americana. Isso não deu certo no planeta. Nós temos que arranjar um outro modo da humanidade sobreviver no planeta Terra, derrubando tudo. Agora tem a defesa. O Guedes hoje dizia para europeus, mas vocês acabaram com a floresta. Então, por que vocês vêm aqui dizer que nós não podemos acabar com a nossa? É a mesma coisa que dizer para o cara de Itajaí, você quer a cloroquina no reto. Por que você não pode tomar também a nossa cloroquina no reto? Não tem cabimento isso. Frente ampla, se imagina o Fernando Henrique dizendo, temos que tolerar o nosso amigo Bolsonaro. Daí entra o guri, o Felipe Neto, imita uma foca. Depois entra o Huck, imita outro bicho, uma morsa. Imita uma morsa no cio. Não tem cabimento isso. Precisamos de uma proposta simples que convença o Brasil que há esperança. E a devolução da esperança mobilize a população para o início de uma grande discussão política dentro da democratização e ver quais são os caminhos que nós tomamos na organização econômica, social, na posição do Brasil no concerto das nações. Você veja, eu brinco um pouco naquela linha do Êxopo, ridendo castiga temores. Essas propostas são absolutamente ridículas. E eu não posso ficar numa live com você dizendo palavrão o tempo todo. Daí, de repente, eu digo, o Requião é exatamente igual ao Ciro. Não, sou parecido em algumas coisas só. Mas eu uso a ironia, que a ironia, o sarcasmo e o deboche demolem a boçalidade do autoritarismo. Isso eu aprendi num livro famoso do Serge Tchaikovsky. É um psiquiatra, psicólogo, que analisa o crescimento do nazismo na Alemanha e chega à conclusão que se tivessem debochado e ridicularizado Hitler, o nazismo nunca teria acontecido. Ele vê isso do ponto de vista pavloviano, Pavlov, e do ponto de vista skinneriano, que é um outro tipo de condicionamento por partes. Então, eu acho que a gente tem que usar o deboche e o ridículo, porque esse pessoal é ridículo. Imagina o Fernando Henrique junto com o Felipe Neto, os dois imitando Foca na Rede Globo, no Jornal Nacional. Que coisa mais linda! Requião, enquanto uns e outros ficam brincando de imitar animais, como você bem mencionou, tem uma população desempregada, a miséria voltando com tudo, e há discussões no Congresso a respeito de uma renda básica. Vale lembrar também que... O Congresso é muito ruim. O Congresso é pior do que os anteriores. O Congresso foi projeto da Rede Globo, decorreu disso, um congresso de pessoas não políticas. É a mesma coisa que você vai pegar um avião numa tempestade e dizer, eu não quero a porra de um piloto, eu quero um aprendiz para voar na tempestade e deixa de lado o piloto que já enfrentou 5, 6 tormentas iguais àquela. Olha, quando eu era candidato a prefeito, depois de ser deputado estadual, eu lembro que o meu discurso na periferia de Curitiba, nas favelas, nas zonas mais pobres, era o seguinte. Lembrem vocês, meus amigos, que um tronco partido por um raio e lançado à beira de uma estrada é apenas um tronco. Não tem valor algum, não tem utilidade alguma. Até o momento em que o homem se debruça sobre ele com a sua inteligência e o seu trabalho e o transforma num bem econômico. Uma mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa, num bem econômico. É só o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, que produz riquezas. E nós vivemos um momento em que o capital improdutivo, que é a apropriação da mais-valia dos trabalhadores, manda, domina e governa países inteiros. 1% da população do mundo tem 50% da renda do planeta. E o Guedes, que é uma reforma tributária que desonere o imposto dos muito ricos, mas que tribute serviços e aumente o imposto dos mais pobres. Ora, só com palavrão você responde isso. Mas isso vamos deixar para o Ciro Gomes, que a nossa cota no seu live já foi esgotada. Importante estar tendo essa discussão no Congresso sobre mudança na tributação. A gente sabe que ela é extremamente regressiva, muito imposto sobre o consumo, e isso prejudica, sobretudo, as camadas mais pobres. Porque o pobre mal recebe para se alimentar.
O pobre não vai tirar parte desses R$ 600 e vai aplicar no mercado financeiro. Ele vai gastar tudo com comida, diferente da camada de E cima. o pobre está sendo que tem ferrado agora diversos na benefícios. pandemia. Olha, vou te dar um exemplo meu aqui. Eu estou fechado em casa há 120 dias com a minha mulher. Eu saí outro dia, pela primeira vez, fiquei com vontade de comer uma costela de tira. E fui num açougue aqui perto. Então tinha lá costela de tira, peguei do frigorífico, do armário deles ali, e comprei e paguei R$ 80 o quilo. Ruim a costela, a Angus, o que não era boa. Daí eu mandei comprar no mercado. No mercado foi R$ 60 o quilo. Você sabe, hoje, por acaso, eu saí de novo de casa. Estou cometendo meus pecados contra o isolamento. E fui num restaurante fechado que abriu para fazer um almoço para mim e para 2 amigos. E ele me disse, olha, Requião, eu compro costela do frigorífico por R$ 14. Então o pessoal está roubando todo mundo na pandemia. Ninguém reclama de preço. É aquele desespero de ir ao mercado. Nós estamos sendo esfolados vivos. Então, nós temos que emitir moeda, nós temos que garantir o salário para os mais pobres, nós temos que garantir o isolamento, uma política de contenção da proliferação do Covid, testes pesados para saber, de repente, se num determinado município não tem mais ninguém infectado, não tem por que fechar. Mas daí você controla a possível abertura. Essa boçalidade das escolas privadas quererem abrir para matar os meus netos, não é possível, rapaz. Só a bala você se defende disso. Não é possível que o dinheiro esteja mandando no processo. E você que é da Fiocruz, você já deve ter observado que a política contra o Covid-19 do governo federal, do Guedes, do Mourão, com pijama, sem pijama, dessa gente toda ligada ao capital financeiro, é uma eugenia. Eles querem derrotar o Covid-19, mesmo com efeito colateral de morte dos trabalhadores mais pobres e dos mais velhos. Eles estão fazendo uma purificação da raça. Eles querem defender o mercado financeiro e o sistema. Nenhuma preocupação com as pessoas. E o Bolsonaro sai por aí propondo, não, tirem a máscara, tome ivermectina. E ele seguramente está usando o ozônio. Ele anda com a barriga inchada. Já deve ter andado lá por Itajaí, sem a menor sombra de dúvida. Então, o que eles querem é acelerar esse processo para conseguir a imunidade em massa, mesmo que o efeito colateral seja 200, 300 mil mortes no Brasil. Nós não podemos aceitar isso mais. Essa imunidade coletiva, não há nenhuma recomendação diante disso. Pelo contrário, as pessoas devem seguir o isolamento, se sair, usar máscaras. Você é farmacêutico, não é veterinário. Como é que surgiu essa lenda da imunidade coletiva? Ela é real. Ela é veterinária. Se você tem 150 mil cabeças de gado, de repente você tem uma praga que avança em 60% do teu rebanho, vai ficar mais caro para você vacinar as 150 mil cabeças do que deixar que o vírus se propague e que a imunidade coletiva de alguns animais acabe salvando uma parte da tropa. É economia de investimento. E estão fazendo isso com gente. Eles não querem gastar dinheiro. Eles não querem dar uma parada na economia. Eles querem ver quantos morrem para salvar o sistema econômico. É a loucura do Guedes, dos banqueiros, dos milionários. Agora... Estamos sendo tratados como gado, Requião? Sem a menor sombra de dúvida. Com absoluto desrespeito à condição humana, o direito ao trabalho, o direito à vida, à saúde e à educação. Vale lembrar que não se faz economia sem pessoas, né, Requião? Vale lembrar que não se faz economia sem pessoas. Claro. Claro. E nós podíamos emitir moeda, uma política séria, diminuir isso aí, esperar a vacina, esperar o tratamento. Vai que, de repente, o Bolsonaro cure a sua infectação por Covid-19 com o ozônio anal. Que maravilha! Ele vai ser um exemplo para o mundo. Mas que seja ele.
A figura é experimentar o sistema, vai para Itajaí, leva aqueles generais todos para Itajaí, sabe pessoa que beleza? Todo mundo lá tomando ozônio no rabo. Vale sempre, é sempre válido reforçar que nós estamos ainda em busca da tão esperada vacina. A instituição que eu faço parte, ela está fazendo um excelente trabalho, se dedicando, se debruçando sobre pesquisas. E enquanto não tivermos a vacina, o recomendado é seguir com as medidas de prevenção. Sempre lavar as mãos, se for sair de casa, use máscaras e evite aglomerações, porque não vai ter sistema de saúde que vai ter capacidade para dar conta de muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo. E independente da sua renda, independente do que você acredita, o vírus ele não respeita. O vírus simplesmente ele infecta a todos nós. Há algumas pessoas que evoluem com maior gravidade, outras não. Então é sempre importante a gente ouvir as instituições sanitárias. Pode ir 3 vezes para o hospital militar, fazer um exame do coração, um eletro. Eu não posso, você não pode, não tem acesso a isso. O povo não tem acesso a isso. Então é uma coisa cruel, sórdida. Isso é nazismo. O nazismo era assim. O povo, para eles, é um objeto, como uma peça de uma máquina que pode ser descartada. Eles não reconhecem o direito ao trabalho dos homens, ao direito à sobrevivência pelo trabalho, que já foi discutido e reconhecido no mundo inteiro. São cruéis, não têm identidade com a população. Eles não se parecem, esses que mandam no Brasil hoje. E o Congresso Nacional, você fala no Congresso, o Congresso tem muito imbecil. Tem muito sujeito que se elegeu porque diz: eu não sou político. Eu não sou piloto, mas quero pilotar um avião. Ele derruba o avião e mata todo mundo. Nós entramos num momento muito triste de burrice no Brasil. Mas eu acho que isso tem que acabar. Agora, o momento é o momento da evolução desse Covid, que pode ter recidiva, pode aumentar muito, pode passar muito dos 100 mil, mas quando a população desesperada pelo Covid, que funciona como um acelerador de incêndio, como uma gasolina jogada no incêndio residencial, levar a população ao desespero. Daí nós temos que ter uma solução. E nós precisamos ter um projeto nacional. Presidente da República, que se me dá quem seja, Leandro. Pode ser o Haddad, pode ser o Ciro, pode ser o Dino, desde que tenha um projeto de transição, depois que o Brasil dispute e escolha os seus caminhos. Eu estive lendo um livro, falei acho que no começo dessa reunião, nossa, ou não, foi na outra, já estou perdido de tanto live que eu estou fazendo, chama-se Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, um italiano. Ele mostra esse jogo como foi na Itália com o Breno Grillo, não sei se chamava Breno, como foi com o Trump, como foi aqui, como foi com o Erdogan na Hungria, como é que isso tem funcionado no mundo. Você viu que o Trump não tinha programa político? Você viu que o Bolsonaro não falava sobre economia, programa político? Você viu que esse Beppe Grillo também não falava sobre isso e fez 25% dos votos na Itália? É o desespero, o ódio focalizado na oposição, no fracasso do governo anterior e nenhuma proposta. Por trás disso, o capital financeiro dominando a vida das pessoas. Estou com o Papa. Uma frente política sem esse menino que imita a foca, mas com o Francesco Bergoglio. Requião, há uma engenhoca por trás disso. Você atua nas mídias sociais também e tem percebido como tem sido difícil a gente produzir materiais e alcançar as pessoas. Parece que as mídias sociais quase que invisibilizam o nosso alcance, digamos assim, a não ser que você pague. E, ao mesmo tempo, você percebe que perfis que disseminam fake news, páginas, eles conseguem ter um alcance assim absurdo. Obviamente, isso tudo é pago. Quem está financiando isso tudo, Requião? Quem está financiando essas iniciativas todas de fake news? Financiando o capital financeiro. Os bancos, o capital financeiro, os interesses dos Estados Unidos. Quem é que pagou os cursos de Harvard desses procuradores, desses juízes de extrema-direita no Brasil? Quem?
Você veja, se lembra do Bolsonaro, que ele era? Quando o Fernando Henrique privatizou a Vale do Rio Doce, ele disse que tinha que matar o Fernando Henrique, era uma traição ao Brasil. Agora ele está aí vendendo tudo, é um oportunista. É um oportunista, igual a esses outros que são financiados por movimentos econômicos no mundo. Agora, a crise vem aí, temos que ter solução para ela. Eu vejo o seguinte, eu vejo o Ciro tentando capitalizar o desencanto com o PT. Veja bem, esse povo que o pessoal chama de bolsominion, elegeu o Lula, elegeu o Collor, elegeu o Fernando Henrique, frustrado com governos anteriores. O Ciro, então, quer, de certa forma, e eu não digo que ele não tem algumas propostas interessantes, já disse que votei nele na eleição passada, não sou inimigo, não estou fazendo uma crítica destrutiva, eu estou tentando construir a inteligência desse processo no Brasil. Ele quer navegar na recusa ao PT. Já o Flávio Dino, lá no Maranhão, faz uma proposta de frente ampla ao Bolsonaro. O que ele está pretendendo com isso? Ao mesmo tempo, privatizou o gás, aceitou a venda de Alcântara, e quando ele propõe uma frente ao Bolsonaro, ele está dizendo o seguinte: vocês votaram no Bolsonaro, ele não deu certo, mas lembrem que eu não estava fazendo a oposição cega ao Bolsonaro. Eu propus uma frente ampla para apoiar o governo dele. É tudo jogada de marqueteiro. Eles precisam entender que o Brasil é mais importante que essas veleidades eleitorais. É uma loucura isso. Nós precisamos de unidade nesse processo. Depois, restabelecido o processo democrático, comunicação democratizada, que os partidos se manifestem. Daí eu vou dizer com mais tranquilidade e menos brincadeira, não é? Não vou ficar aqui com você correndo o risco de nós dois imitarmos a foca para sermos tão populares quanto o Felipe Neto. Eu vou dizer o que eu penso disso. Eu, em 80 anos de vida política e da formação quase que genética de uma família que sempre se envolveu no processo de independência do povo brasileiro, eu fui presidente da Eurolat, co-presidente junto com o espanhol. Eu fui presidente da Comissão Brasileira do Parnasul. Eu fui vice-presidente do Parlatino. Eu andei pelo mundo conversando com essa gente toda, os principais economistas, dirigentes e tudo mais. Eu acho que eu tenho fôlego para dar algumas ideias aproveitáveis. Não vou dizer a você que são todas aproveitáveis. Eu, de vez em quando, abuso um pouco do deboche e da ironia. Uma questão de temperamento e de desencanto com isso tudo. Mas nós precisamos pensar no Brasil e não na eleição. Alguém diz, não, mas se nós voltarmos ao governo, vai voltar os empregos. Hoje tem 6.800 militares no governo brasileiro, complementando o salário como se fosse uma corporação, brigando por vantagens pessoais. Não é assim. Nós precisamos formar quadros médios e ter uma proposta simples, eficiente, ato meio, sem a ousadia do excesso e a covardia de não fazer nada. É por aí a coisa. Requião, você foi um dos parlamentares que, acredito que com mais empenho, fez um enfrentamento a algumas condutas da Lava Jato. O senhor acredita na existência de um suposto partido da Lava Jato? Qual foi o papel da Lava Jato no momento em que a gente se encontra? Um bando de despreparados, ganhando dinheiro, fazendo conferências remuneradas, pagas por instituições financeiras e bancos. O Deltan Dallagnol foi a Ponta Grossa e comprou 2 apartamentos daquele projeto Minha Casa Minha Vida para vender depois com lucro, impedindo que um pai de família tivesse acesso a um apartamento por um preço razoável, que tinha que pagar o lucro do Deltan. Você veja, são deformações de caráter. Deformações de caráter. E, de repente, incensados pelos bancos, pela mídia, o ego inchando, como o ego do Moro, quando foi para os 60 Minutos em Nova York, que é o programa de maior audiência do Ocidente. Só não é de maior audiência que a China, porque a China tem mais população. O ego inflado, dizendo besteira, dizendo que ele e sua cônjuge estão nesse jogo a favor do Brasil e concordando com a venda da água, da Petrobras,
o fim da CLT, das garantias, mas recebem como juízes salários acima de 100 mil reais por mês, com essas manobrinhas, essas maracutaias todas. Essa gente não se identifica com o Brasil mais. E alguns, Leandro, acreditam nessa boçalidade, porque foi o que aprenderam na escola. Os cursos de economia dominados pelo liberalismo econômico. O Brasil deixou de ser inteligente. O Carlos Lessa, meu irmão, que morreu outro dia, dizia que nós nos destacávamos no mundo pela inteligência, pela criatividade, mas não há mais. São economistas que são operadores de apostila do capital financeiro. Nós deixamos de raciocinar, de pensar e de propor. Há um tempo atrás, eu, a Vanessa Graziotin, o teu irmão siamês, o Lindbergh Faria, vocês devem ser irmãos de alguma forma aí, eu não sei, depois se explica isso no fim da nossa live. A Gleisi Hoffmann, nós convidamos o general Vilas Boas para ir na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele vai lá e, de repente, ele me encanta, Leandro. Ele diz o seguinte: o Brasil deixou de crescer como cresceu nos anos 80, em que produzia mais industrialmente que os tigres asiáticos, porque ele entrou na Guerra Fria. Ele se submeteu aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital financeiro. O cara me dizendo isso, bacana. Sim, não, e daí? Não, daí, Requião, daí, senadores. Nós somos um país grande demais, uma economia complexa demais. Nós temos que ter um projeto nacional. Nós não podemos nos subordinar mais aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos ou da Rússia e da China. Os Estados Unidos nunca acreditou que a China estivesse do lado da Rússia, né? Ele acreditava nas sequelas da guerra. Mas acabaram se unindo. Nós temos que ter um projeto nacional. Essa é a nossa afirmação. E, de repente, ele está apoiando o Bolsonaro. E, como ministro, garantindo o Bolsonaro. Eu fico imaginando o que aconteceu com esse general brilhante. Eu acho que aquela doença dele tomou conta do cérebro, ele não tomou ozônio, e alguém anda escrevendo e falando por ele. Não é possível isso. Onde estão os generais nacionalistas do Brasil? Desapareceram? Onde é que está o nosso projeto nacional? Defender o país é o importante. Onde está o projeto? Os caras não querem defender o país e querem defender suas candidaturas. Eu sei, eu faço. Ninguém sabe e faz sem não ter apoio massivo da população. Nós precisamos de um projeto que devolva esperança ao Brasil. Por que não o Ciro? Eu já votei nele. Por que não o Haddad? É muito liberal de formação, mas não é um canalha, é sério. Desde que tenhamos um projeto mínimo de recuperação da soberania, referendo revogatório e referendo revogatório da venda de todas as estatais. Esse pessoal comprou mercadoria roubada do povo. É crime de receptação. E o criminoso, enquadrado no crime de receptação, tem que devolver sem indenização alguma. Nós precisamos valorizar de novo o Brasil, termos orgulho de sermos brasileiros. Senão, de repente, Leandro, você e aquela menina que administra Não, a menina era do outro programa, estou me confundindo. Você e o Felipe Neto, que é da Frente Democrática e Ampla, vão para um país europeu qualquer. Vocês estão sentados num banco de praça, o Felipe imitando foca e você atentamente escutando. Não tem intenção alguma. Que a língua que vocês falavam é português. Daí um cara que já esteve no Brasil, um holandês talvez, chega perto de vocês e diz: ora, vocês são brasileiros? Você olha para o cara de vergonha e diz, tenta falar como se tivesse uma batata quente na boca e diz: não, companheiro, nós somos de Lisboa, nós somos alfacinhas, nascemos em Lisboa. De vergonha de ser brasileiro. O Bolsonaro está dando vergonha ao Brasil. Mas a Frente Ampla quer se livrar do Bolsonaro, mas não do Guedes e do liberalismo econômico que massacra o trabalho. Não tem intenção alguma, Requião, de deixar o país. Pelo contrário, eu amo esse país. Você, em algum momento, citou o Lindbergh. Eu já te adianto que ele também foi convidado para uma live da saúde. Estamos aguardando a agenda dele. Olha, meu candidato a vereador aí no Rio de Janeiro, lindo.
E eu gostaria de fazer uma pergunta que foi enviada aqui pela Bianca Machado, que é o seguinte: como romper com a financiarização econômica que se apresenta conjuntamente com o desinvestimento do Estado brasileiro em políticas públicas? Como romper? Você tem que botar freio e bridão no Banco Central, tirar da mão da banca e fazer o Estado investir. Como é que os Estados Unidos saiu da recessão? Investimento público, diminuição por lei da carga horária dos trabalhadores e aumento do salário, para que eles se transformassem em consumidores. Como é que saiu a Alemanha? Criando um pool de grandes empresas do setor metal mecânico, jogando a zero a rentabilidade dos títulos públicos no financiamento da dívida pública e dizendo para os caras: vocês agora investem nessas 5 empresas que vão reconstruir ou construir a infraestrutura alemã e o Estado garante para vocês 4 ou 4,5% de rentabilidade ao ano. Transformou esse dinheiro todo parado, ocioso e vadio em investimento na Alemanha. Acabou com o desemprego em 6 meses. E acabou com a inflação, isso antes, em 1923, se não me engano, numa semana. Então, os exemplos estão aí. Investimentos pesados do Estado. Numa recessão, empresário privado algum vai investir se não tiver consumidor. Nem em serviços, nem em bens econômicos. Só quem pode investir, retomando o círculo virtuoso do desenvolvimento, é o Estado que não precisa de lucro. O Estado não tem que ter lucro, ele arrecada imposto e investe na infraestrutura. E ele pode soberanamente, nessa crise econômica, emitir moeda. Foi o que fez os Estados Unidos. Foi o que fez o Obama, agora nessa crise de 2008, 2009. A General Motors estava sendo roubada por dentro, por cupins iguais esses que comiam a Petrobras. O Obama estatizou a General Motors. O Ministério Público e a Justiça Americana puseram na cadeia os ladrões. E o Obama, posteriormente, devolveu a General Motors ao mercado privado, porque não é função do Estado produzir automóvel. Mas é função do Estado garantir o petróleo, a água, as empresas absolutamente estratégicas para o desenvolvimento. Então, tem que haver investimento público. E esses malucos estão baixando o salário e aumentando a carga horária, imaginando que é exemplo do que aconteceu com a China lá atrás, que venham os capitais para cá para utilizar essa mão de obra semi-escravizada, enquanto eles transformam o Brasil numa fazenda produzindo alimentos para o gado dos países desenvolvidos. É uma boçalidade absoluta. O Guedes é um sujeito que deve ter tomado ozônio demais no rabo para pensar o que ele está pensando e seguir esse liberalismo fracassado no planeta. Temos saída fácil. Agora, modelo pronto e acabado, como querem apresentar, quem tem que decidir isso é a população. O modelo nacional é um modelo de recuperação da soberania, de valorização do trabalho, de geração de emprego, não é? Fundamentalmente, e de restabelecimento da democracia. Isso não é tão difícil. E botar o Estado a garantir os auxílios para a população mais pobre, emitindo moeda, cobrando imposto das grandes empresas. O Brasil e a Estônia são os 2 únicos países do globo que não cobram dividendo de lucro de capital. Os 2 únicos. Sendo que a Estônia sabe que não existe, né? Capital, eu já estive lá como presidente do Parlamento Europeu. A Estônia produz pinho de riga. E quando ela se separou da União Soviética, ela liberou de impostos todos os lucros de capital na tentativa de se transformar num centro mundial de produção de projetos para a internet, de softwares. Mas ela produz pinho de riga. O Brasil tem uma economia complexa. Estamos em recessão, mas em 80 nós éramos maiores do que os tigres asiáticos. Do que nós nos transformamos agora? Agora, tem que ter governo. Antigamente, lembra o que eles diziam? O Estado deve investir só na saúde, educação e segurança. Daí tomaram conta do governo com aquela história de que o cara do posto Ipiranga ia mandar na economia, que o Bolsonaro não entendia disso. Um golpe na população em cima do ódio a fracassos e corrupção do governo nosso, do PT. Daí, eles passam a liquidar a economia brasileira da forma mais maluca possível, na mão dos bancos. Você acha que o povo brasileiro vai se conformar eternamente a ser escravizado e tratado como máquina, peão, escravizado sem direito
à sua humanidade e ao seu trabalho, à sobrevivência e à educação dos seus filhos? Ou tem projeto, ou nós vamos para o caos e para a anarquia. No fim desse momento de Covid e de liberalismo econômico. O Banco do Brasil vendeu 2 bilhões e 900 bilhões de reais de títulos para o BTG por 370 milhões. E todo mundo noticiou isso. Eu vi isso num post do Freixo, na internet. O Freixo só esqueceu de verificar que eram 2 bilhões e 900 milhões, quase 3 trilhões, porque não puseram a correção monetária em cima disso. É 15 anos de correção monetária. É um escândalo ciclópico. E silêncio, silêncio. O Álvaro Dias agora está propondo, os que vão votar quinta-feira, ou votaram hoje, nem sei, um limite de 30% dos juros de cartão de crédito. Maravilha! Só que eu vejo uma vigarice do Álvaro nisso. Ele está fazendo um jogo para a plateia. Ele sabe que os bancos e o governo do Guedes não vai deixar aprovar isso de jeito nenhum. Agora, se você souber que no Paraguai, por lei, o limite é 20% ao ano, você vê que nós estamos ferrados. E no mundo é entre 6% e 20%. Nos Estados Unidos, hoje, o dinheiro que o Fed passa para os bancos privados é 0%. E o banco bota uma comissão para correr o risco de não poder receber. Vai a 2,5%. E nós temos 400%, 500%. Nós estamos sendo enganados. Agora, eu fico horrorizado quando uma figura como o Álvaro Dias, que foi bom no começo da carreira dele, mas que estragou na capação, estragou no exercício do poder, proponha isso. Porque ele sabe que não é verdade. Ele votou a favor da privatização da água. Ele votou a favor da venda de petróleo brasileiro sem licitação, ao alvitre da direção privatista da Petrobras. Então, nós estamos no meio de fake news, de enganações e de tapeação. E, neste momento, surge com muito brilho o garoto que imita a foca. Importante fala, Requião. Queria trazer aqui uma pergunta do Vinícius, que é: qual o papel das instituições públicas, como a Fiocruz, e do servidor público no apoio à população, sobretudo as mais vulneráveis, principalmente nesse momento de pandemia? Olha, a Fiocruz tem um papel fundamental e maravilhoso. Hoje, com toda aquela conversa mole de privatização da saúde, ninguém tem coragem de falar nisso mais. Fiocruz, SUS e tudo, readquiriram na prática e pela realidade concreta a importância que tem no Brasil e no mundo. Mas você vê, mesmo assim, tem essa guerrinha. A vacina vem da Inglaterra. Não, ela vem da França, ela vem da Rússia. Concurso de prioridade. A diferença é uma só. O presidente da China, com o qual eu posso ter muitas discordâncias, propõe que a vacina chinesa será patrimônio da humanidade, não é bem para ser comerciável. Passam a fórmula, entregam a vacina para o mundo fazer isso, porque é a humanidade que está em jogo. Os laboratórios estão tentando ganhar dinheiro com isso. E o Bolsonaro comprando cloroquina. Meu Deus do céu! Com o ozônio, o prefeito Itajaí já explicou para ele o que ele pode fazer. Agora, com a cloroquina, ele vai fazer o quê? Maravilha, Requião. Já estamos se aproximando aqui do final da live. Queria mais uma vez te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite e queria agora deixar esse tempo para você trazer as suas considerações finais. Eu quero aproveitar essas considerações finais para deixar aqui o apoio à candidatura do meu amigo Lindenberg Farias. Eu convivi com o Lindenberg quando ele era presidente da UNE, o menino cara pintado, eu era já governador do Paraná. Eu sou bem mais velho do que ele. Conheço a vida dele, a seriedade com que ele trata as posições do Congresso Nacional. Foi um parceiro das nossas lutas e eu não era do PT. Eu era de um PMDB que não existe mais. O meu PMDB era o partido das classes populares, desligados das decisões do grande capital. Era um partido para o povo do Brasil, o Brasil para os brasileiros. Mas o Lindo acompanhou todas essas jornadas nacionalistas nossas em defesa do trabalho, em defesa do Brasil, da soberania. O Lindo precisa, agora, de uma base política para continuar podendo se expressar. O que ele acumulou como prefeito
do Rio de Janeiro, do interior, como senador da República, como membro, como eu, ele era membro do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat, do Parlasul, experiência, ele pode ter uma importância fundamental na Câmara Municipal. Eu quero pedir aos meus amigos do Rio de Janeiro que verifiquem com clareza a possibilidade de um voto no Lindbergh para a Câmara de Vereadores. E encerramos por aqui. Foi um prazer conversar com você. E você, em off, tinha assumido comigo um compromisso. Que antes de terminar, você ia mostrar sua capacidade de atingir um público fantástico, igual aquele menino, que você ia imitar uma foca no fim na nossa live. Vamos lá, Leandro. Jamais, Jequião, jamais. Eu não tenho esse talento para imitar foca, muito menos defendo o uso de ozonioterapia como é que é? Pelo reto, né, que você disse. Enfim. Eu não, o prefeito de Itajaí. Deixo isso para outros, porque essa não é a minha praia. Eu quero agradecer a todos e todas que ficaram aqui até o presente momento, assistindo a live. Se você entrou no meio dela, eu quero dizer que esse vídeo ele vai ficar armazenado em nossas mídias sociais para você poder rever, compartilhar, dentre outras coisas. Nesse momento, eu quero me solidarizar com as mais de 98 mil famílias que perderam um ente querido diante dessa pandemia, que poderia ter sido melhor trabalhada, melhor enfrentada, mas diante de tanta desinformação, diante de tanta miséria, diante de tanto desemprego, infelizmente, o povo está jogado, enquanto que empresários, a banca, como o Requião bem falou, só vem aumentando ainda mais o seu faturamento em cima da desgraça alheia. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e até uma próxima live da saúde. Leandro, tchau, tchau. Que fique claro que eu conversei com você depois de uma recente leitura dos Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, o italiano que faz uma análise dos fake news, da falsidade toda, da falta de propostas no mundo. E que eu fui também na linha do Êxopo. Eu acho que a coisa não é só falar sério, pseudo-seriedade, discutir filigranas econômicas e tal. O que vale é o compromisso com a população. E eu, na linha do Êxopo, pratico no momento, e pratiquei com você, agora nessa entrevista, que só faltou o rapaz da foca, ridendo castiga timores, rindo se castiga os costumes. Nós temos que usar palavrão quando forem necessários na comunicação e temos que ridicularizar o autoritarismo, o fascismo e, acima de tudo, a boçalidade absoluta dos nossos dirigentes. Tudo pelo Brasil, pelo nosso processo civilizatório. Não tem importância se isso me tira voto ou põe voto. Fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, prefeito da capital, e a minha obrigação é, de uma forma que eu acredito eficiente, da minha contribuição, como você está dando a sua nesse live da saúde, ao entendimento do que acontece no Brasil e a elevação da consciência do povo em relação ao seu presente e ao seu futuro. Valeu! Fica me devendo o grito da foca de qualquer forma. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Nunca vai ter a audiência do Felipe Neto. Mas se você imitasse a foca ou uma morsa aqui, o Live da Saúde ia ser um sucesso. A Globo ia te chamar para conversar no Jornal Nacional. Valeu! Prefiro ficar no campo das ideias. Tchau, tchau, pessoal.